Olá, meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Principal Asset Management no Brasil e hoje nós vamos falar sobre a performance no mês de março dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e Claritas Long Bias. Primeiro falar um pouquinho do mês, foi um mês muito positivo para os ativos de risco no Brasil, bolsa subiu quase 6%, dólar valorizou, e é bom a gente colocar em contexto, esse ainda foi um mês onde os fundos de ações tiveram quase 8 bilhões e meio de resgate, tá? Então a bolsa conseguiu performar bem em um mês onde você teve quase 8 bilhões e meio de resgate de fundos de ações. O S&P caiu 6% lá nos Estados Unidos e ainda assim a gente começa a performar bem melhor. Eu acho que isso exemplifica um pouco o que a gente vem falando há bastante tempo, o quão distorcido está o patamar de valuation da nossa bolsa, tá? Acho que, de certa forma, a renda variável nos Estados Unidos performou super bem nos últimos anos, foi um grande dreno de liquidez global, tá? A grande maioria dos alocadores tinham poucas razões para não estar nos Estados Unidos, e na hora que a gente começa a ver algumas tendências lá se deteriorando, talvez sobre aqui um pouquinho de dinheiro para o Brasil, apesar do que não foi o investidor estrangeiro que fez essa alta nesse último mês. Tá? Você teve entrada de investidor estrangeiro só de alguma coisa como 3,1 bilhões. É mais o mercado está, de certa forma, na minha opinião, bastante leve. Tá? E você já começa a ter bastante fluxo das próprias empresas recomprando, uma dinâmica. Acho que esse mês exemplifica bem o que a gente vem falando aí ao longo do tempo, de que de fato a bolsa tá bem barato. Se nesse processo de eventualmente as pessoas começarem a diversificar um pouco o que tem de exposição aos Estados Unidos, sobrar alguma coisinha aqui para o Brasil, não precisa de muita coisa não, gente. A performance da bolsa pode ser bem expressiva olhando para frente, tá? Mas vamos lá, voltando aqui pro mercado doméstico, tá? Esse mês a gente teve decisão do Copom, subiu mais 100 basis points. Nossa expectativa é que você tenha mais 2 aumentos de 50 basis points cada, tá? Nas próximas 2 reuniões. A gente já está chegando perto do fim do ciclo de alta de juros, tá, gente? Isso é algo importante para a gente ter em mente. Esse mês marcou o início da operação do consignado privado. A gente acha que isso aqui vai dar um impulso para a economia. Tá? No primeiro trimestre, PIB do primeiro trimestre é um PIB que, na nossa visão, vem bastante forte. Tá? E a Marcelinha está aqui com 2,1% de PIB para o ano, e a gente acha que tem um certo viés de alta nesse número, tá? A depender, obviamente, do cenário global. Eu tô gravando aqui no começo de abril, já pós Liberation Day, depois a gente fala um pouquinho sobre o tal do Liberation Day. Esse mês também o governo enviou ao Congresso o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, tá? Isso foi a gente ficou com muito receio ali de como seria enviado isso, quais seriam as contrapartes para não afetar muito o fiscal, mas de certa forma a gente achou que foi bem endereçado. Tá no Congresso, o Congresso vai aprimorar. Isso aqui vai estimular bastante a economia lá em 2026, tá? Com essa queda do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Que mais? Em termos de pesquisas eleitorais, uma batelada de pesquisas ainda mostrando a deterioração da percepção sobre o governo Lula. Então, isso reforça a tese de que a probabilidade de uma alternância de poder lá em 2026 tem aumentado. Então, a gente acha que tem e se isso acontecer, acho que a Bolsa vai ter uma performance muito relevante daqui até lá. Tá? Tivemos aqui também uma suplementação no programa Minha Casa Minha Vida, uma nova faixa sendo criada, está sendo chamado Minha Casa Minha Vida da classe média, tá? Muito bom aqui para as empresas que a gente tem do segmento. Então, de uma maneira geral, gente, é isso, tá? Uma dinâmica mais positiva nesse mês de março, mesmo com o S&P caindo, mesmo
com bastantes resgates ainda de fundos de ações, tá? Falando um pouquinho do Liberation Day, que foi aquele momento, no dia 2 de abril, onde o Trump anuncia ali suas tarifas, surpreendeu bem negativamente, tá? De certa forma, o Brasil, no relativo, está muito melhor do que a média, tá? As tarifas aplicadas para o Brasil, na verdade, para a América Latina, tá? Foram de apenas 10%. Colocar, por exemplo, em contexto, China recebeu uma tarifa de 34%. Então, o Brasil, na margem, eu acho que ele fica numa dinâmica mais competitiva. A gente vê isso no relativo positivo. Agora, é uma dinâmica que tem o potencial de dar uma desarrumada no comércio global e, inclusive, a palavra recessão volta para o radar. Então, nesse momento, a gente precisa tirar um pouquinho o pé e reduzir um pouco o risco. Quando eu estiver falando ali das carteiras, eu exemplifico como que a gente fez isso, tá? Vamos lá, vou dividir aqui com vocês a tela e vamos passar aqui, como a gente sempre faz, começando pelo Claritas Long and Short. O fundo rendeu aqui 1,24, 129% do CDI. Tá? No ano, a gente está ali empatado com o CDI. Tá? Quando eu olho aqui em termos de apetite de risco, a gente tinha aumentado no mês anterior e mantivemos. Chegamos até a estar um pouco mais alocado ao longo do mês, mas indo ali para o Liberation Day, a gente resolveu dar uma ajustadinha. Tá? 44% de exposição bruta, 8,9% de exposição líquida, quando ajustado pelo beta, 10,90. Vale mencionar que aqui no Claritas Long and Short a gente tinha uma estratégia de proteção na casa de 7% de notional put, junho, 120 mil pontos, tá? Aqui em termos de destaque, Itaúsa contra Itaú, Equatorial contra Engie, destaque negativo Cyrela contra Exetec. Ação direcional, grande destaque positivo, JBS, Cyrela. Ação long contra o índice, Localiza. Ação short contra o índice, GPS. Tá? Olhando aqui o Claritas Valor, a gente subiu 5,89 contra 5,94% do IBX, conseguimos capturar grande parte aqui dessa alta. No ano, a gente está subindo 8,33 contra 8,17 do IBX. Principais destaques positivos: JBS, Localiza, Itaú, Cyrela, Sabesp, Smartfit, Petrobras. E aí destaques negativos: Suzano, Serena e Klabin. Tá? No ano, principais destaques positivos: bancos, setor de construção, setor elétrico, saneamento, varejo. É destaque negativo: papel e celulose, posição em Suzano e Klabin. O que a gente fez aqui ao longo do mês, tá, gente? A gente aumentou marginalmente aqui a posição em Suzano. Suzano, se você colocar em contexto, tudo que está acontecendo no cenário, no fundamento da empresa, está vindo para o lado positivo. Tá? Você tem uma dinâmica. A gente ali atrás achava que você estava num ciclo de queda de preço de celulose, já estamos num ciclo de alta, anunciou mais um aumento de preço de $20 durante o mês. Tá? O ramp-up da fábrica foi um sucesso. Agora, numa dinâmica que você não está tendo muito dinheiro novo vindo para o mercado, as pessoas pegam o mês de março, que a bolsa subiu, quer colocar um pouco mais de beta no portfólio, termina vendendo um papel como o Suzano, que tem um beta um pouco mais baixo mesmo. Tá? Eu acredito a fraca performance no ano, em grande parte, é isso. Se você colocar em contexto, por exemplo, os peers dela na América Latina, uma está de lado e outra está subindo um bocado aí no year to date, tá? Então refletindo de fato a melhora de fundamentos que aconteceu nesse período. Aqui, gente, a gente fez durante o mês, a gente fez aqui um trade tático de comprar um pouco de Vale, tá? Reduzindo aqui o caixa que eu tinha no fundo. Por quê? Vale está
eu não gosto muito da Vale, mas nos seus fundamentos, mas é inegável que ela está barata, ela tem um peso enorme no fundo, e a gente começou a perceber um pouco de entrada de investidor estrangeiro, e por vezes uma característica comprando muito índice, tá? Como o papel está largado, está barato, ninguém tem, ele começa a reagir positivamente. Então a gente fez um play tático aqui, de capturar um pouco essa entrada do estrangeiro, por vezes na nossa percepção, vindo pelo próprio índice. Dito isso, logo no call de abertura ali do Liberation Day, a gente terminou por zerar essa posição, tá? Até já falando um pouquinho do que a gente fez, do que a gente ajustou na carteira em função do Liberation Day, a gente reduziu aqui, a gente zerou a Vale e eu reduzi a Petro em 3%. Justamente são ativos que têm, são commodities que têm uma ligação maior aqui com a atividade econômica, tá? Então a gente resolveu dar uma reduzida em função do maior risco de uma desaceleração mais forte da economia global. Então a gente fez esse ajuste, hoje o fundo está rodando aqui na casa de uns 92% de alocação. No long and short, a gente reduziu a alocação, está hoje na casa de 7%, estava 8 e poucos. O long bias fez os trades equivalentes, tá? E também aumentamos a proteção via opção. Então eu estava na casa de 7% de proteção no Claritas Long and Short, fui para 10 e pouquinho, estava com 20% no long bias, fomos para 25%, estava com 9 e poucos no Claritas Valor, fomos para 15% comprado em puts, tá? Então foram esses os trades que a gente fez em função de toda essa volatilidade derivada ali do anúncio das tarifas nos Estados Unidos. Que mais que fizemos? A gente reduziu um pouquinho aqui Banco do Brasil, aumentando Vibra, reduzimos um pouquinho aqui a Pivida e aumentamos um pouco aqui a Localiza. Gente, de uma maneira geral, a gente está com essa visão mais construtiva para a Bolsa, olhando aqui ao longo do ano. Eu costumo dizer, poxa, se você discutir trade eleitoral agora, parece cedo demais, mas talvez em dezembro seja longe demais. Então a gente vai gradativamente, baby steps, adicionando um pouquinho de risco no portfólio ao longo do caminho. De certa forma, você pode perceber aqui com o Banco do Brasil vendendo, colocando um pouquinho de Vibra, aumentando aqui Localiza. Localiza na minha opinião, um dos melhores betas para você ter na Bolsa hoje, junto com Cirela, tá? São dois betas que eu acho que tem muita qualidade, e tem um beta um pouco maior, então na hora de colocar são os veículos que a gente mais gosta, tá? Seguindo aqui, Claritas Long Bias subiu 5,06, o IPCA mais yield da IMAB 1,5, que as posições derivadas da carteira do valor, 30% de gross exposure vindo do long and short, e na virada do mês estava com 20,5% em puts, hoje em dia já está na casa de uns 25% comprado em puts. Tá? Aqui um pouquinho da abertura do resultado do Claritas Long Bias, o que é que vem de cada lugar, tá? E aí falando um pouquinho da dinâmica de resultados, tá, gente? Aqui a gente fez uma tabelinha, um gráfico, para mostrar a mediana da carteira do nosso fundo, crescimento de receita e crescimento de resultado, ano de 24 contra ano de 23. Tá? Aqui eu só quero fazer um adendo. Quando a gente fala resultado, EBITDA para todos os setores, exceto home builders e bancos, que a gente está falando de lucro. Então, só para colocar no denominador comum, a gente fez dessa maneira. Tá? Uma dinâmica bem positiva. Na mediana cresceu 17% resultado ano contra ano, apesar todas as dificuldades de juros e tudo mais, e isso em 24. E quando eu olho aqui no quarto trimestre,
mediana do crescimento de resultado ex-commodities aqui na casa de 15%. Só as commodities aqui que, por razões idiosincráticas, você teve uma dinâmica um pouco pior. Tá? Mas de uma maneira geral a gente vê ainda a dinâmica de resultados numa dinâmica muito positiva e tem um pouco a ver com o cenário macroeconômico. Tá? Acho que o equilíbrio que a gente vê hoje para o Brasil é um equilíbrio onde você vai ter juros mais altos, política monetária tentando frear, mas a política fiscal seja ainda impulsionando e com vetores adicionais que são o crédito consignado privado e ano que vem a isenção do imposto de renda impulsionando ali a economia. Então a gente vê uma economia resiliente ainda, como eu falei antes, a gente vê 2,1% para o ano de 2024, por enquanto viés de alta, salvo alguma mudança, alguma deterioração adicional do cenário internacional, tá? E pro ano que vem também não acho que vai ter grandes desacelerações não, tá? É isso que a gente tem em mente aqui. Falando um pouquinho aqui dos principais cases, a performance super forte aqui da JBS tem muito a ver com o acordo que ela chegou com o BNDES, que tem 21% de participação na empresa, para permitir a listagem das suas ações nos Estados Unidos. A JBS negociava historicamente com desconto muito grande vis-à-vis seus pares nos Estados Unidos por ter uma listagem no Brasil. Tá? Então a gente imagina que isso aqui tenha o potencial de destravar bastante valor. A SLC, por sua vez, anunciou 2 aquisições durante esse mês. Muito interessante, uma das aquisições, se você pegasse todas as notícias no setor agro, falava, poxa, comprou extremamente barato. E aí as notícias sob a ótica do setor financeiro, de bolsa, os analistas falando, poxa, comprou caro. Então, a minha conclusão é simples. Essa é a empresa agro, a lógica que vale aqui é a lógica agro. O que está errado é o preço da ação. Então, o preço que ela pagou, que os pares dela do setor agro falam, poxa, foi espetacular, só é dilutiva porque o preço da ação dela está muito barato. Então, só reforça um pouco a nossa tese. A gente cada vez mais gosta desse case, tá? Sabesp divulgou o resultado em linha com consenso, mas assim, a dinâmica de Sabesp está bem interessante, tá, gente? A Equatorial também divulgou resultados bem interessantes, crescendo aqui o segmento de distribuição. Energisa bastante poluição ali no resultado, mas quando a gente ajusta tudo mais ou menos em linha com consenso, tá? Localiza também. Localiza teve uma performance muito forte nesse mês. E assim, sendo bem pragmático, não tem grandes novidades que tenham acontecido no mês para justificar, tá? O que para mim fica cada vez mais claro é que o ponto de partida dela que está errado. O preço dela está errado. Ainda, depois da andada que ela deu desse mês, ainda está errado. Tá? Então é um pouco isso. O resultado foi bom, estão repassando o preço, Movida está repassando o preço, rentabilidade está sendo recomposta, dinâmica de preço de seminovos está ok, tá? Então é mais do mesmo, não tem nada de muito diferente vis-à-vis que a gente tinha imaginado anteriormente. Tá? Smart Fit, resultados fortes, queria chamar a atenção para vocês com um aumento de 47% no EBITDA. Tá? Essa empresa está um espetáculo. E Renner também sem grandes novidades, apenas um JCP. Gente, é isso que eu teria para dividir com vocês em relação ao mês de março, e me coloco aqui à disposição qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. Muito obrigado.